No Minuto com Deus, Edmels, nós vamos compartilhar sobre o seguinte tema: qual é a diferença entre reprimir e educar uma criança? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios 20, versículo 11, nos diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Deus nos abençoe com a leitura dessa palavra e que possamos compreender aquilo que vai ser mencionado aqui nesse vídeo. Você sabe qual é a diferença entre reprimir e educar uma criança? Você que tem filhos ou que porventura você é responsável por alguma criança que ainda é menor. Vamos colocar uma idade de 0 até aproximadamente ali, que a pedagogia vai dizer que até 6 a 8 anos ali, a criança começa a entender como que o mundo é formado e como que ela se vai encaixando ali dentro da sociedade, e principalmente no ambiente do lar. Não sou especialista nessa área, tá bom? Não tenho tanto conhecimento sobre isso. Algumas coisas que eu vou mencionar aqui, compartilho como pai, compartilho como filho e também como servo do Senhor aqui, entendendo à luz das Escrituras Sagradas. O que isso nos faz dizer? Crianças que não têm limites, ela acaba sendo um prejuízo para a sociedade. Por isso que é interessante reprimir, né, o sinônimo aqui dessa palavra pode ser aplicado como controlar, como coibir qualquer tipo de ação que a criança possa ter. Um exemplo, a criança ser controlada por um adulto, por exemplo. Então, o comportamento dela só é evidente se o adulto permitir. Então, a questão de educar já é diferente. Você ensina a partir do seu exemplo, né? Aquilo que você vivencia dia após dia no ambiente do lar. Por exemplo, a questão da disciplina, a questão da organização, a questão da posição onde que você encontra. Por isso que há uma grande diferença de você reprimir. Tem pais, por exemplo, que criam seus filhos proibindo eles de fazer tudo. Não tem liberdade dentro do seu lar e principalmente em qualquer outro tipo de ambiente. Então aqui basta nós podermos entender e compreender que quando nós encaixamos nos valores cristãos, nós não estamos reprimindo as nossas crianças ou os nossos filhos, nós estamos educando na justiça divina. O que seria isso? É ter comportamento à luz das Escrituras Sagradas. É você ser educado em ambientes onde é que você se encontra, é você respeitar as pessoas que são mais velhas. Por isso que no cenário onde que nós encontramos, muitos perderam algumas questões de culturas que tinha no passado, por exemplo. Você chega num lugar, você dá bom dia, boa tarde, você é educado. Por exemplo, você respeita o mais velho, por exemplo, quando você chega, tem um tio, uma tia, você pede bênção no sentido de dessa pessoa te abençoar. Era uma questão de respeito que foi perdido ao longo do tempo. E aqui não se cabe nós dizer se algumas gerações perderam essa questão dessa cultura ou se perdeu esses princípios, né? Principalmente no lar cristão. Né? Nós vemos aí pais cristãos também que são molengas, que deixam os filhos fazer tudo também. Então, ei, você que é pai, chama a autoridade para você. Né? Seus filhos não mandam em você, eles são inferiores a você. Mas no sentido, não é que eles têm que se colocar numa posição de humilhação. Inferiores no sentido que vocês, pais ou responsáveis, são autoridades sobre eles. No sentido de amar, de cuidar, preservar e ser o próprio exemplo. E filhos, vocês não são superiores aos seus pais. Muito pelo contrário. Seus pais, eles têm a autoridade dos céus, independente dos erros, para educar vocês na justiça. Porque vocês são heranças do Senhor. Aqui fica um grande exemplo que educar é você transformar uma sociedade. Por isso que nós vemos aí adultos, né, parecendo com perfis de crianças, mimados, birrentos, né? E nós vemos crianças com comportamento mais maduro do que um próprio adulto. Será que isso pode ter sido um erro na criação? Não sei, não cabe a mim julgar. Mas cabe a gente analisar se nós estamos coerentes ou não com o ensino da palavra de Deus. Aqui nos ensina que a criança, né, você já deve ter ouvido, mas aquela criança não fez por mal, ela não tem maldade. Ei, a Bíblia orienta aqui pra gente aqui, ó.
Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Tem criança que já sabe sim o que é mal, o que é perverso, o que é mentira, o que é pecado. Então não ache que toda criança é inocente. A natureza do pecado está nela também. Então a desobediência já veio desde da criação, no sentido de quando Adão e Eva ali pecou. Então, passa a olhar as crianças como falhas também, mas que devem ser educadas na justiça da palavra de Deus. Então, que nós pais, você que seja responsável, ou pais dos filhos, nós possamos ter a sabedoria do céu para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E vocês, filhos, sejam submissos, obedientes e honrem teu pai, tua mãe e principalmente sirvam ao Senhor teu Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus.